A Guerra do Paraguai é uma guerra tola, sórdida e desnecessária, como a maioria delas. Uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Aquilo foi um genocídio. História é escolha. Em 1864, o Brasil é uma monarquia controlada por um homem de 38 anos, que está no trono desde os 14. Dom Pedro II. O Brasil enfrenta uma grave crise econômica e o sul do país começa a trazer notícias preocupantes. O sul do Império Brasileiro faz fronteira com 3 repúblicas: Uruguai, Argentina e Paraguai. O Uruguai está em guerra civil. Brasil e Argentina se unem para colocar o uruguaio Venâncio Flores no poder, beneficiando os comerciantes de Buenos Aires e os fazendeiros gaúchos, só que bloqueando a saída do Paraguai para o mar. Com esse novo cenário, o Paraguai, para usar a Bacia do Prata, precisa negociar com as 2 maiores potências da região. O Paraguai é governado por um também jovem de 32 anos, Francisco Solano Lopes. Nos últimos 10 anos, o Paraguai fez seu exército crescer de 10 mil homens para quase 100 mil combatentes. Construiu uma linha férrea, a primeira da América do Sul, para ligar a capital a um campo militar. E também a primeira linha de telégrafo para se comunicar com a sua principal proteção no Rio Paraguai, o Forte de Humaitá. Antes de atacar, Solano Lopes tenta conversar com o Brasil, mas Dom Pedro II não responde à carta que Solano Lopes envia. Pela primeira vez em sua história independente, o Brasil tem seu território invadido. No Rio Paraguai, os soldados invadem Corumbá, no Mato Grosso. O exército paraguaio avança, deixando um rastro de destruição por onde passa. Os generais levam junto as suas esposas, que aproveitam para saquear as casas no caminho. Outra frente do exército chega ao Rio Grande do Sul e toda a cidade de Uruguaiana foge. O Paraguai invade o Brasil, mas é só o começo. A partir de agora, metade de um continente vai entrar em guerra. Pressionado pelas tensões políticas do Rio da Prata, Solano Lopes está em guerra com o Brasil. Em 12 de novembro, ele sequestrou o governador do Mato Grosso que passava pelo Rio Paraguai. E no final de dezembro, invadiu, saqueou e dominou cidades do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul. Solano Lopes manda seu exército tomar o sul do Mato Grosso, região que quer anexar ao território paraguaio, e o Rio Grande do Sul, para chegar até o Uruguai. Assim, ele tem mais força para negociar com Dom Pedro II e restabelecer a sua saída para o mar. Só que Dom Pedro II não se rende, e em vez de negociar com Lopes, procura Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina, e Venâncio Flores, presidente que colocou no poder no Uruguai, e forma, em 1º de maio de 1865, a Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai. Agora, oficialmente sozinho, Solano Lopes tem 2 opções: negociar uma trégua e recuar sem derramamento de sangue, ou atacar os navios brasileiros que bloqueiam a sua saída para o mar. 11 de junho de 1865, Corrientes, Argentina. Começa a maior batalha naval da história da América do Sul. A formação dos estados na região da Bacia do Prata é a grande causa da Guerra do Paraguai.
A Bacia do Prata é constituída pelas águas dos rios Paraguai, do gigante rio Paraná, que vem do Brasil, e do rio Uruguai. O grande problema de Solano Lopes nesse momento é que os navios brasileiros comandados pelo almirante Barroso bloqueiam sua saída para o mar, o que causará a morte econômica do Paraguai. A esquadra brasileira protege o rio Paraná com 9 navios de guerra, totalizando 58 canhões e 2.000 homens. O Paraguai só tem um navio de guerra, mas improvisa e adapta outros 8 navios mercantes com bocas de fogo. Lopes conta ainda com 6 balsas chamadas de chatas. O formato dessas embarcações é uma vantagem, pois os canhões ficam no mesmo nível do rio e fora do alcance da artilharia brasileira. Foi mesmo um jogo de xadrez aquático ali, que o Paraguai fez a aposta errada e foi uma guinada nos rumos da guerra, né? 9 navios brasileiros na margem do Riachuelo. 9 navios paraguaios se preparam para a emboscada. O Paraguai prepara canhões na margem do rio e a ordem de Solano Lopes é que seus soldados invadam os navios e capturem a esquadra brasileira para o Paraguai. Com o ataque surpresa, o Paraguai leva vantagem no início da batalha, mas uma decisão do almirante Barroso vira o jogo para o Brasil. Inspirado pelo ariete, uma antiga máquina de guerra usada para romper muralhas e fortalezas, Barroso aproveita as embarcações brasileiras revestidas de aço para estraçalhar a esquadra inimiga. Ele parte para cima dos vapores paraguaios e muda o rumo da batalha. O Brasil vence e mantém o controle da Bacia do Prata. Anos depois, Dom Pedro II manda produzir um quadro épico sobre a batalha. Saldo da Batalha do Riachuelo. O Paraguai tem 4 navios e 6 chatas afundadas e cerca de 300 mortos em combate. O Brasil tem um navio afundado e perde 100 homens. Os aliados mantêm o controle na Bacia do Prata e Solano está acuado em seu território. Solano começa a perder o controle da situação. A Tríplice Aliança se fortalece. O Paraguai invadiu e saqueou cidades brasileiras. E Dom Pedro II vai pessoalmente a Uruguaiana. Não há mais volta. Dom Pedro II quer vingança. Quem vai invadir o Paraguai agora é o Brasil. 16 de abril de 1866. Com uma grande maioria de brasileiros, o exército aliado pisa em território paraguaio. O Brasil, sem sofrer resistência, monta seu acampamento militar. Comerciantes e mulheres acompanham a tropa oferecendo todo tipo de serviço. Mas o Paraguai não se rende e quer expulsar os invasores. O acampamento militar fica na entrada do país, a 300 quilômetros da capital, Assunção, com uma imensidão desconhecida e pantanosa pela frente. E é nesse momento que o Paraguai começa a montar sua emboscada. Em 24 de maio de 1866, os paraguaios invadem o acampamento brasileiro.
e tem início a maior batalha da Guerra do Paraguai, a Batalha de Tuiuti. Com o ataque surpresa, o Paraguai leva vantagem no início do confronto. Solano Lopes manda 3 tropas atacarem simultaneamente, uma frontal e 2 pelos flancos. Como resultado da Batalha do Tuiuti, o Paraguai perde 13 mil homens, o melhor de seu exército. Os aliados, juntos, perderam 4 mil homens. Mas não há motivos para comemorar. Setembro de 1866. O Brasil continua acampado em Tuiuti e o Paraguai se protegendo no quadrilátero em volta da fortaleza de Humaitá. A fortaleza de Humaitá é a grande proteção do Rio Paraguai. Para chegar em Assunção, é preciso passar por ela. A guerra parece ter chegado a um impasse, mas Dom Pedro II guarda uma surpresa, um novo aliado que irá redesenhar os rumos da guerra. Duque de Caxias. Para observar as posições paraguaias, Caxias manda trazer dos Estados Unidos balões de observação usados na recém-acabada Guerra Civil Americana. E o projeto mais ousado de todos, usando prisioneiros paraguaios, ele improvisa uma locomotiva e um trilho de 25 quilômetros de extensão para auxiliar na logística da guerra. Vai começar a série de batalhas conhecida no Brasil como Dezembrada e no Paraguai como Dezembro Negro. Caxias precisa tomar Assunção e para isso conta com 20 mil brasileiros e 5 mil argentinos. O Paraguai protege a capital com 5 mil homens. A esquadra brasileira derruba a fortaleza de Humaitá, margens do rio Itororó, a primeira batalha que o Paraguai resiste bravamente. 5 dias depois, Caxias avança sobre o rio Avaí, numa batalha épica, retratada posteriormente por Pedro Américo. Por fim, em Lomas Valentinas, Caxias destrói o que resta do exército paraguaio. 1º de janeiro de 1869, Caxias toma a capital Assunção. Mas a cada investida de Caxias, Solano foge, montando acampamento com seus filhos e sua esposa, Elisa Lynch. A irlandesa Elisa Lynch é a primeira dama do Paraguai. Ela acompanha Solano Lopes em quase todos os momentos da guerra. Ajuda com suas habilidades de enfermagem, mas não abre mão do seu luxo, nem nos acampamentos militares. Solano Lopes dá ordens para que as cidades paraguaias sejam abandonadas à medida em que o exército inimigo avança. Assim, ele pretende evitar a vingança brasileira e um massacre ainda maior. Janeiro de 1869. Com a capital tomada, o Paraguai não representa mais perigo aos aliados da região do Prata. E para Caxias, é o fim da guerra. Mas Dom Pedro II está obcecado atrás de Solano Lopes. Em Caxias, o comando vai para o seu genro, o francês Conde de. Enquanto continua sua fuga, Solano Lopes usa o que sobrou da população para retardar o avanço brasileiro. Cumprindo ordens de Solano, o general Cabaleiro comanda crianças para lutar com o exército inimigo. 16 de agosto de 1869, a última grande batalha da Guerra do Paraguai. A Batalha de Acosta-Nhu. 4 mil homens do exército brasileiro massacraram cerca de 200 mulheres e crianças. Os números mais fiéis indicam que o Paraguai tinha uma população em torno de 500 mil pessoas antes da guerra. Doenças e combates foram responsáveis por mais de 300 mil mortes, 60% da população. Do lado brasileiro, com uma população de 9 milhões de pessoas, morreram cerca de 75 mil brasileiros, menos de 1% da população. Toda a força dos países aliados destruiu o pouco que esse país agrário tinha. Para a conquista ser completa, Dom Pedro II ainda precisa encontrar Solano Lopes. Mas sua busca está próxima do fim. 1º de março de 1870. Acampamento de Cerro Corá, norte do Paraguai.
cabo Francisco Lacerda fere a virilha de Solano Lopes e um tiro brasileiro mata o seu filho, Pantito Lopes. Elisa Lynch se enrola em uma bandeira britânica e consegue sobreviver. São os últimos momentos de Solano Lopes. E aí, segundo a descrição do general Câmara, Solano Lopes está no riacho, ele dá ordem para que ele se renda. Solano Lopes pega a espada e diz que não se entrega e morre com a sua pátria. E um soldado, quando viu Solano Lopes erguer a espada, deu um tiro. Ele já estava mortalmente ferido, mas o tiro vai levá-lo à morte. E chega ao fim a Guerra do Paraguai. Apesar de ganhar a guerra, Dom Pedro II não saiu vitorioso. Afundou o Brasil em dívidas com bancos europeus e ainda fortaleceu o exército brasileiro, que na década seguinte, liderado por ilustres participantes da Guerra do Paraguai, transformaria o país em uma república, tomando o poder do imperador. Francisco Solano Lopes, odiado pelos paraguaios nos anos pós-guerra, passa por um tratamento de imagem no século XX e hoje é o grande herói nacional, enterrado em um panteão dos heróis em Assunção.